Entenda o que o crime organizado tem a ver com a crise da Light. Brasília, Distrito Federal, Folha Press. A Light, que entrou nesta sexta, dia 12, com um pedido de recuperação judicial, é um dos maiores distribuidores de energia do país. Atende 4,5 milhões de usuários do Rio de Janeiro, sexto mercado consumidor desse segmento. No entanto, 20% de sua área de cobertura está em locais dominados por narcotráfico e controle armado de milícias. Em alguns pontos, como a Zona Oeste, a milícia chega a fazer ligações em seus empreendimentos imobiliários usando a energia da Light e cobrando do consumidor final como se produzisse a energia. Em áreas onde a ligação é da distribuidora, a milícia cobra taxa adicional, o que acaba incentivando o cliente a desistir do serviço oficial. É um círculo vicioso, pois quanto maiores as perdas, maiores são os custos que precisam ser rateados entre os pagamentos, elevando a conta de luz de quem paga em dia. As perdas impostas à companhia pelo crime organizado são o aspecto mais gritante de um endividamento amplo da distribuidora de energia, que levou a holding a entrar em pedido de recuperação judicial. Em comunicado, a companhia afirmou que os desafios de sua situação econômica e financeira se agravaram apesar de seus esforços recentes. Em 11 de abril, a Light pediu e conseguiu também na Justiça do Rio de Janeiro uma cautelar para suspender o pagamento de parte de suas dívidas e instalar um procedimento de mediação coletiva com credores. A situação da empresa, avalia alguns especialistas, é agravada pela demora dos órgãos reguladores em tomarem decisões importantes. A negociação da dívida, por exemplo, é prejudicada por demora na definição das regras que vão reger a próxima rodada de renovação para a concessão de serviços de distribuidores, tarefa que cabe ao MME, Ministério de Energia e Minas, pelo cronograma. 20 concessões de distribuidores de energia vão vencer entre 2025 e 2031. A LAT é a segunda na fila em 2024. As empresas precisam de uma sinalização antecipada, no entanto, o MME até agora não definiu as regras. A milícia paralisa a infraestrutura urbana numa espécie de extrativismo, diz Daniel Hirata, coordenador do Núcleo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, que estuda o fenômeno do Rio e atesta que ele é grave. Por causa do elevado custo com furto de energia e da inadimplência, a empresa queima caixa, como se diz, ou seja, consome mais recursos do que consegue ganhar. São cerca de 800 milhões de reais por ano. A gente costuma dizer que em situação normal ela já frita caixa, diz Ângela Gomes da PCR, consultoria especializada em energia. No atual momento, essa incerteza em relação à concessão é muito ruim e está destruindo o valor. A empresa registrou a demonstração financeira do terceiro trimestre que tinha uma dívida de 8,7 bilhões de reais. Gestores de fundos voltados à energia afirmaram a reportagem, com a condição de não terem o nome citados, que já seria natural os bancos não rolarem a dívida da empresa no prazo de que acabasse o pós-2026. Porém, a deterioração da credibilidade de um acionista relevante nesse começo de ano, somando as perdas já conhecidas da empresa e indenização da concessão, dificultam diálogos. Soluções não são muitos e exigem negociação. A percepção do mercado é que a atual crise tende a deflaudar a discussão sobre os destinos da concessão. As alternativas não são muitas, mas todos exigem negociação e incluem o mesmo ponto de partida. Será preciso criar um modelo particular de concessão para os locais dominados pelo crime no Rio de Janeiro. A avaliação dos especialistas é que os modelos de regulação padrão não funcionam e as perdas são elevadas e consideradas insustentáveis para o investidor privado, que omite a sorte da Light reviver crises.
Entre sugestões avaliadas do mercado estão retirar as áreas perigosas da concessão ou compensar de alguma forma as perdas sem transferi-lo para a conta de luz, pois tornariam o custo proibitivo para o consumidor. Quem avalia a questão diz que se os atuais acionistas quiserem permanecer, podem ser feitas mudanças regulatórias, mas não alterações contratuais. Na avaliação de algumas áreas jurídicas do setor, há entendimento que o TCU, Tribunal de Contas da União, não permite mudança de contrato de concessão vigente, então haveria uma limitação para os atuais acionistas. Será preciso consultar o órgão. Eles também teriam a opção de vender a empresa para outros controladores. Nesse caso, seria preciso reduzir o custo final. Ainda que houvesse revisão no modelo de concessão, os ativos da Light valem 10 bilhões de reais, mas a avaliação é que haveria certa dificuldade para conseguir o investimento que pagasse o valor cheio por uma empresa envolvida em crise. Uma eventual relicitação seguiria o mesmo caminho. A ideia de reestatizar a companhia, como já ocorreu no passado, está fora do radar. Nesse caso, a conta bilionária teria de ser paga pela União.